E amanhã, nos embalos de sábado à noite, às 21 horas, um jogaço, hein? Fluminense e Palmeiras no Rio de Janeiro. É o Fluminense do professor Diniz contra o Palmeiras do Abel Ferreira. Vai ser legal demais acompanhar esse jogo. Também fica aqui, né, a nossa expectativa para ver as duas cavalarias. Será que o Palmeiras vai poupar? Será que o Fluminense também vai poupar jogadores importantes, titulares? Porque o 11 titular do Flusão e o 11 titular do Palmeiras são times fortíssimos e toda vez que esses dois times se encontram, dá jogo bom, Vampeta. Tá aí. Amanhã, às 21 horas, Fluminense e Palmeiras. Não mata ninguém, bota cavalaria, mata ninguém. Por que o nome é atleta? Atleta é pra se superar, pô. Pra jogar, né? Se fosse obeso, se fosse sedentário, os caras são atletas, irmão. Dá pra jogar amanhã, que hora do jogo? Às 21? 9 horas, dona. 9 horas, passa o domingo descansando, tem segunda pra descansar, pelo amor de Deus. E é o seguinte, e os dois com vantagem, hein? O Palmeiras abriu vantagem em relação ao Atlético Mineiro e o Fluminense empatou o jogo, né? Lá no finalzinho. Não mata ninguém, um ou outro pode ter um desgaste maior, tudo bem. Mas se tiver com a cavalaria, porque o Botafogo tá vibrando com isso. Muito. Esses duelos aí, ó. Ele não faz, o Botafogo só vai abrindo. O Abel Ferreira até falou na entrevista coletiva, depois da Libertadores, né, que ele acha que o Botafogo vai ser o campeão brasileiro. Mas tudo Miguel, viu? Ali é Miguel, que ele já conta na matemática dele, ele quer que o Botafogo tropece em uma, ele tem o confronto direto. Joga pra lá o favoritismo. Ele tem um confronto direto, só que é no Rio, né? Tem, Aí se você tem um confronto direto, você vai fazer uma matemática, você vai dizer assim, você confiando na sua equipe, você vai dizer, não, ele tem 9 pontos na minha frente. Você confiando que vai ganhar. E, Vampeta, eu tava no pré-jogo com o Bruno, de Palmeiras e Atlético Mineiro, e a gente foi olhar a tabela do Campeonato Brasileiro do ano passado, a campanha que a gente elogiou bastante aqui, a campanha do Palmeiras, campeão brasileiro, e a campanha desse ano. A pontuação é igual, diferença de 2 pontos. Que poderia ter sido do jogo do Bahia, poderia ter sido, sei lá, do empate com o Bragantino, em casa, que perdeu 2 pontos. É a mesma campanha do ano passado. A diferença é que nessa temporada a gente tem um Botafogo aí arrasador. Aí, e o Palmeiras era líder ano passado a essa altura com 33 pontos. Esse ano o líder tem 43. E o Palmeiras tem 31 agora. Tem 31 agora. A diferença é de 2 pontos da campanha do ano passado para essa aqui. A diferença é que tem um Botafogo que está ganhando tudo, né? Tá lembrando muito também aquele Corinthians de 2017, fez um baita primeiro turno e no final das contas também ganhou o Campeonato Brasileiro. Essa é a diferença. E o Flamengo empatado também em número de pontos com o Palmeiras, também tem isso, né? Então, assim, se não fosse o Botafogo essa campanha toda, hoje a gente teria Palmeiras e Flamengo dividindo a liderança do Brasileirão ponto a ponto aí, Vampeta. O Palmeiras joga o jogo de volta na quarta de novo? Quarta, sim. Quarta-feira no Allianz. E o Fluminense? O Fluminense joga terça. Aí, se você pensar, o Palmeiras tem mais um dia. Quer dizer, ganha mais um dia, assim, para o segundo jogo, né? Aí eu saía se tivesse alguém lesionado, sentindo, mas eu iria com a cavalaria, dá tempo. E lembrando que depois da eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil, o Palmeiras teve 2 semanas livres para poder trabalhar, treinar, descansar. O Dudu ficou fora de 3 jogos, com desgaste físico, também com dores na panturrilha. Voltou nessa partida contra o Atlético Mineiro. E aí fica a pergunta para você também, Bruno, para a partida de amanhã. Palmeiras deve vir com a força máxima? Você acha que o Abel Ferreira pode escalar o 11 inicial sem medo amanhã? Aquele time que a gente conhece, o Everton no gol, o Mike, que ganhou a posição do Marcos Rocha agora, né? O Mike já virou esse lateral direito titular, Murilo, Gomes e Piquerez, Menino, Zé Rafael Veiga, Dudu, Arthur e Rony. Eu acho que sim. Acho que é um Palmeiras que... Acho que é muito cedo para desistir do brasileiro e não acho, e concordo com o Vampeta, o Abel fala, mas eu não acredito que ele, na cabeça dele, fala, não tenho chance nenhuma de ganhar o brasileiro. Uma coisa é o discurso público, outra coisa... 21 rodadas, 63 pontos. Então, tem muito campeonato ainda. Claro que o Botafogo abriu uma vantagem enorme, claro que isso deve ser... É um fato, tá aí colocado. Ele, a partir do momento que ele tem essa vantagem, ele passa a ser o grande favorito a ganhar o campeonato. Mas ainda tem bastante coisa. E o Abel é um cara muito competitivo. Eu não acredito mesmo que na cabeça dele, de verdade, ele descarte essa possibilidade. Então eu iria com o time completo, a não ser que pode ter um ou outro aí com algum problema, mas eu colocaria o meu time, o melhor time possível. É um jogo difícil com o Fluminense no Maracanã, não é um jogo que é normal se o Palmeiras perder ponto, não é um jogo fácil. Ano passado empataram lá, era um confronto até que o Fluminense era vice-líder quando enfrentou o Palmeiras. Então eu iria com o meu melhor time possível
para ver. O Botafogo pode tropeçar. O Botafogo vai jogar com o Cruzeiro em Belo Horizonte. Não é um jogo também que é a certeza absoluta que o Botafogo outro dia veio jogar na Vila e empatou com o Cruzeiro, com o Santos. Então, o Botafogo pode perder ponto. Em algum momento, o Botafogo terá uma queda de rendimento. Ele tem que ver se vai ser o suficiente para ele perder o campeonato, porque ele abriu uma vantagem bem grande, mas ele não vai manter esse aproveitamento até o fim. Em algum momento vai ter uma queda. Tem que ver o tamanho da queda, se os outros vão conseguir chegar. Então, eu tentaria. Até porque também na outra semana o Palmeiras vai ter folga de novo. Vai ter Copa do Brasil, jogos de volta. Então, o Palmeiras joga agora, joga quarta, joga no fim de semana contra o Cruzeiro em casa e depois vai ter uma semana inteira. É que o Atlético Mineiro tem os confrontos. O Atlético Mineiro até ajudou o Flamengo. Senão o Botafogo abria, mas se o Atlético faz um jogo não perde, sim, né? Que é normal. Porque o Palmeiras em relação ao América Mineiro, para mim foi um resultado normal. Mas o Atlético Mineiro perder pro Flamengo... Para mim, o Atlético Mineiro, no mínimo, poderia até ter empatado. Sim. E eu recebi aqui a informação, já a gente vai passar, sobre o avião do Palmeiras, hein? Daqui a pouquinho aqui no Bate Pronto, informação sobre o avião, eu não vou dizer que é o avião do Palmeiras, o avião da Leila Pereira, né? Ela adquiriu e o Palmeiras vai usar. E daqui a pouquinho, essa informação aqui no Bate Pronto da Jovem Pan, fazendo mistério hoje, sexta-feira. Também falando sobre esse Palmeiras, que me chamou a atenção no jogo contra o Atlético Mineiro, é que no segundo tempo, quando o Abel Ferreira chamou o Marcos Rocha, eu pelo menos imaginei, ele vai tirar o Mike. Não, ele tirou o Arthur. E aí colocou o Marcos Rocha na lateral direita e colocou o Mike mais avançado no ataque, né? E ele não tirou do banco nem o Endrick, nem o Luiz Guilherme mais uma vez. Colocou o Breno Lopes, que ele sempre faz questão de colocar em todos os jogos o Breno Lopes. Colocou o John, que parece que vem ganhando pontos com a comissão técnica, jogador das categorias de base, um pouquinho mais velho do que o Endrick e também que o Luiz Guilherme, mas não tirou as duas promessas do banco, né? O Palmeiras, que também não se reforçou no mercado da bola, foi o único time que não contratou, não reforçou, né, no mercado, não se reforçou no mercado. E tem uma molecada aí no banco de reservas, que é boa, mas às vezes num jogo de Libertadores, né, você fica meio assim, né, de colocar um jogador, digamos, que não tem assim tanta experiência no time profissional, que está se amadurecendo, né? Então eu percebi isso, que ele colocou o Marcos Rocha, colocou o Breno Lopes, o John, o Flaco Lopes também entrou nos minutos finais, mas ele não colocou o Endrick e o Luiz Guilherme, né? É uma pontuação que precisa ser feita. Vamos ver se no Campeonato Brasileiro, nesse jogo agora contra o Fluminense, até para dar uma preservada nos titulares ou no decorrer da partida aí, se ele vai colocar o Endrick e também o Luiz Guilherme. Acho que o Luiz Guilherme vem em boa fase com a camisa do Palmeiras. Mas nós temos aqui a informação que eu prometi em relação ao avião adquirido pela Leila Pereira, presidente do Palmeiras. E a informação é o seguinte: o Palmeiras vai estrear o avião comprado pela Leila em viagem marcada para a tarde desta sexta-feira rumo ao Rio de Janeiro. O primeiro voo da delegação do Palmeiras tem previsão de decolagem às 4 horas da tarde em Sorocaba, cidade a pouco mais de 90 quilômetros. Alô, Nilson César, Fausto Favara, né, em Sorocaba. E o voo da volta do Rio de Janeiro irá pousar no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, tá? Lembrando que ainda não tem autorização da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, para comercializar voos através da empresa Placar Linhas Aéreas, empresa que a Leila Pereira abriu. A presidente vai arcar com o valor do voo sem custos para os cofres do Palmeiras. O custo médio para o deslocamento até o Rio de Janeiro em uma aeronave fretada é de cerca de R$200 mil. Ao longo da temporada 2022, o Palmeiras gastou quase 10 milhões de reais em fretamentos de voos para proporcionar maior agilidade nos deslocamentos da equipe e uma recuperação mais rápida dos atletas entre os jogos. Então tá aí, essa é a informação. O Palmeiras vai estrear o avião. É reforço? Não sei, posso até ter cometido uma injustiça aqui quando eu falei que o Palmeiras não contratou ninguém, porque tem gente que considera o avião uma contratação. Mas tá aí, o Palmeiras vai estrear o avião, Vampeta. Pela matemática, a gente sabe que vai ser mais barato o Palmeiras, né? Você falou em torno de 10 milhões. Se fosse com um avião do Palmeiras mesmo aí, da Leila, né? Esses valores aí seriam diminuindo muito, né, Pedro? Quase 30%, ou até mesmo 50%, né? Isso que ela fala, né? Que propôs para o Palmeiras. Né? Um conforto a mais para um time que está em ótimo momento financeiramente. E até dentro de campo, oscilou um pouco, mas é o atual campeão brasileiro, não falta títulos, vende bem seus jogadores. Acho também contratação por contratação, porque a torcida faz pressão. Contratar qualquer um
e não fazer valer. E tem o caso do Flaco Lopes, que foi um dos mais caros e a comissão técnica utiliza outro. Em relação ao Hendrick, né? Você falou aqui que não foi nem inscrito para a segunda fase. Não, ele ficou no banco, né? Ele ficou no banco, mas não foi utilizado pelo Abel Ferreira. Ele não saiu do banco. Mas não é utilizado, mas foi inscrito. Foi inscrito. Já sabe que é do Real Madrid, vai olhar com outros olhos para outro. Né? Vamos ver, quero ver esse avião aí decolar. Tá aí, para ajudar na logística do Palmeiras. É bom, pô. Vai estrear o avião, o Palmeiras, já nesse jogo contra o Fluminense, e vai partir aí o voo nesta sexta-feira à tarde. Que é muito bom pro Palmeiras, né? Gostam de misturar as coisas, não tem nada a ver o avião com contratação. É que quando querem pegar no pé de alguém, acham qualquer coisa para pegar no pé. Isso é bom, é um conforto, vai ajudar nas viagens. É um país enorme, é um país que tem muita viagem, o calendário é pesado, você para viajar dentro do país leva horas, vai facilitar a vida dos atletas, vai melhorar, dar conforto, vai dar mais tempo de descanso, isso é muito bom. Aí se contratam, não é outra história, não tem nada a ver, não é com o dinheiro de comprar avião que você vai contratar jogador, não, são coisas completamente diferentes. O avião não é dinheiro do clube que foi utilizado para comprar o avião não, é outra história, é da presidente do clube, das empresas dela. Então é uma coisa que vai ser boa para os atletas, para ter descanso, para ter viagens mais confortáveis, num calendário que tem jogo em cima de jogo, um país enorme, um continente, que o Palmeiras também joga Libertadores. Então é muito bom. Isso aí é uma coisa boa para o Palmeiras e não tem nada a ver com contratação de jogador. E falando do Fluminense, tem uma polêmica aí envolvendo o Marcelo, porque a Conmebol denunciou o Marcelo por conta do que aconteceu agora no jogo mais recente contra o Argentinos Júnior pela Copa Libertadores da América. Todo mundo acho que viu o que aconteceu. Imagem que saiu se espalhando aí pelas redes sociais. Imagens fortes. A perna do Luciano Sanches, defensor do Argentinos Júnior, acabou dobrando. E o jogador argentino, pelo que a gente vem acompanhando aí de informações, teve uma luxação no final das contas, e o Marcelo ele foi denunciado pela unidade disciplinar da Conmebol pela expulsão e pode se tornar desfalque na Libertadores, não só nesse próximo jogo, vai cumprir suspensão automática, mas na Libertadores inteira, se o Fluminense for avançando. O Marcelo foi enquadrado no artigo 14.1, inciso B do Código Disciplinar da Conmebol, e o artigo fala em suspensão por pelo menos um jogo na competição ou por um tempo determinado. Ou seja, pode ser o tempo que a Conmebol determinar para o Marcelo ficar fora dos gramados, tá? E aí, família palestrina, eu trouxe mais informações do Verdão para vocês. Antes disso, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Fora dos planos da comissão técnica de Abel Ferreira, o Pedro Lima se reuniu na última quinta-feira com Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras. O jogador de 20 anos pretende atuar no futebol profissional e conversou com o dirigente para definir o seu futuro no clube. Segundo informações do nosso palestra, o Barros pediu paciência ao atleta e demonstrou desejo em mantê-lo no clube. Para isso, foi oferecido um novo contrato à cria da academia com um aumento salarial. No entanto, mesmo com a proposta, o Pedro Lima segue indeciso. O jogador quer atuar pelo maior campeão nacional, mas já foi comunicado que a comissão técnica não conta com ele para a temporada de 2023. Além disso, o jovem não pretende receber uma grande valorização salarial se não for entrar em campo pelo clube. Recentemente, o meio-campista quase foi emprestado ao Acadêmico de Viseu da 2ª Divisão Portuguesa. A negociação, no entanto, não foi finalizada após uma pressão da torcida, que entendeu que perder um atleta promissor para um time de pouca expressão no futebol europeu não seria algo positivo. O desejo do Pedro, contudo, segue sendo atuar pelo futebol profissional, apesar de ter o Verdão como uma prioridade. Uma vez que a cria da academia é palmeirense e tem um grande carinho pelo clube, uma negociação não é vista como algo negativo. Na reunião, sob o nosso palestra, que o Barros deixou evidente que ficará atento a propostas de outras equipes que sejam positivas para as duas partes.
O Pedro Lima tem 20 anos e é um dos grandes destaques da base palestrina. O jovem atua como segundo volante e é bicampeão da Copinha pelo Verdão. Então é isso, família. Muito obrigado por estarem até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Até mais e avante palestra!